What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday. Well, today we're gonna go back to the conversation that we started. Remember when we talked about conditional? A gente fez um vídeo sobre first conditional, que é a primeira condicional. E a gente viu lá que a primeira condicional, ou first conditional, ela é usada para possibilidades. Então, quando uma coisa é possível de acontecer, a gente usa the first conditional. Por exemplo, se eu tiver muito dinheiro, eu vou comprar um presente muito legal para minha mãe. If I have a lot of money, I will buy my mother a very nice present. Mas como que seria isso para o second conditional? Let's check. Alright, so before we go for this video about the second conditional, don't forget, if you want to know more about the first conditional, the card will be up here. You just click right there and then it's gonna open and you can watch that. Vambora. Olha só, second conditional. Então, como eu tinha dito, the first conditional é usado para possibilidades. Agora, o second conditional é usado para unreal situations. Então, são situações irreais, situações que não são possíveis de acontecer, mas a gente pode imaginá-las. So, we have the imagination. Second conditional is about imagination. Good. Então vamos para a estrutura dessa second conditional. Olha só, na estrutura a gente tem aqui o if. Na primeira condicional tinha if e when, porque o when é quando. Quando é porque uma coisa pode acontecer, é uma possibilidade. Já aqui, como a gente tem unreal or imagination, não tem quando, porque nunca vai acontecer, porque é imaginação, beleza? Por exemplo, se eu nascesse nos Estados Unidos, eu não precisaria de visto para entrar lá. Só que eu não nasci nos Estados Unidos. E não tem jeito de eu renascer. Vamos lá ver o seu plano de reencarnação. Não tem jeito de eu nascer nos Estados Unidos. E eu posso para Orlando, eu queria muito conhecer a Disney, o pessoal fala do Mickey e tal. Entendeu a impossibilidade? Entendeu por que que o second conditional é unreal? Só dá para ser imagination? Ah, se eu fosse americano, eu não teria que... E aí você continua. So, if I were American, I wouldn't... E continua. E assim que a gente vai trabalhar com esse second conditional. Então, olha só, você viu que eu falei if I were American? Ótimo, a gente vai falar sobre o verbo to be. Mas é o verbo to be na forma do passado. E aí você deve estar pensando assim, ah, mas tinha que ser if I was. Mas tem um probleminha aqui, daqui a pouco eu te falo qual que é. Então eu vou mudar o verbo. Não vou usar o verbo to be, vou usar o verbo have. Como que fala have no passado? Have no passado é had. Então, se eu tivesse muito dinheiro, mas muito dinheiro, eu ia dirigir um Porsche. If I had a lot of money, and I mean a lot of money, I would drive a Porsche. Sounds good? Beleza. E aqui eu deixei em aberto. Qual que seria um outro verbo que a gente poderia usar aqui? Dica, ele parece com would. Exatamente. É o verbo could. Ele também pode ser usado para second conditional aqui. Olha só. Então, se eu tivesse muito dinheiro, eu compraria, eu dirigiria, porque esse would, ele não é uma palavra. Guarda isso aí. O would, ele tem uma função de mudar a desinência verbal. O que é desinência verbal? É aquele verbo, ó. Peguei o verbo é dirigir. Aí você pega um pedaço do verbo que vem lá no final que indica alguma coisa sobre esse verbo. Nesse caso é o ia. Dirigir vira dirigiria. Comprar vira compraria. Esse ia é o would. Então esse would não é uma palavra. Em inglês ele é, mas em português a gente tem o ia lá no final. Ele transforma o verbo no futuro do pretérito. Os nomes complicados. Vão manter simples aqui, ó. Isso aqui é o ia do verbo. Se eu tivesse muito dinheiro, eu iria. Se eu tivesse muito dinheiro, eu compraria. I would go, I would buy, I would travel, I would drive. Tranquilo? Mas olha só, se eu tivesse muito dinheiro, eu poderia comprar um carro também. Eu teria condições de comprar esse carro, de comprar esse Porsche. Então eu posso falar, if I had a lot of money,
I could buy a Porsche and a Ferrari and a Lamborghini. Let's see the other examples. All right, so take a look at these 3 examples that we have in here. First example, olha só, comecei a frase com if. Na terceira eu também comecei com if. Já na segunda eu inverti e eu comecei com I wouldn't. Quando a gente inverte, olha só, é a frase que não tem vírgula. Ou seja, essa forma aqui é uma forma mais direta, a forma da segunda. E da primeira e da terceira é uma forma que precisa de uma pausa. E essa pausa é marcada com essa vírgula também. Alright? So let's say, first example. If my mother lived in Europe, I'd visit her every year. If my mother lived in Europe, I'd visit her every year. Então, se a minha mãe morasse na Europa, eu a visitaria todo ano. Eu a visitaria, ou eu visitaria ela. In the second one here, we have, I wouldn't need to work when I was a teenager if my parents were well off. I wouldn't need to work when I was a teenager if my parents were well off. Well off is the same as rich. If my parents, if my mother and my father had a lot of money, if they were rich, if they were wealthy, well off. Então, olha só, eu não precisaria de trabalhar quando eu era adolescente se os meus pais fossem ricos, se os meus pais fossem abonados. And the third one, if zombies were real, shout out to people that like The Walking Dead like me. If zombies were real, I'd probably die very soon. I'd probably. 3 different kinds of pronunciation in there. Probably, the long form. Probably, the way people usually speak. And probably, if you want to sound really cool in the streets. If zombies are real, I'd probably die very soon. If zombies were real, I'd probably die very soon. If zombies were real, I'd probably die very soon. Ok, então olha só, se os zumbis fossem reais, eu provavelmente morreria, porque esse I'd é a forma reduzida de I would. Would é o ia do verbo, morreria. Eu provavelmente morreria very soon. Rapidamente, no minuto, rapidinho. Alright? So look at this. Uma coisa que é muito importante aqui pra gente saber é que esses verbos, olha só, a gente tem o verbo lived, a gente tem o verbo were e a gente tem o verbo were aqui. Olha só que legal. Esses 3 verbos que estão lá naquela estrutura de simple past, ele tem algo mais importante. Ele não é só um simple past. Simple past em português é o que a gente chama de pretérito. Pretérito, a gente tem 2 formas. Pretérito do indicativo e do subjuntivo. Ai, meu Deus do céu, tem isso em inglês também? Tem, mas é bem mais simples que em português. Olha só, esse verbo aqui não é o verbo morou, é o verbo morasse. Olha só, se minha mãe morasse, olha a imaginação. Ai, se ela morasse... Então, olha só, em português a gente tem morar, morou, morava, morasse. Em inglês a gente tem, olha, morou, lived, morava, used to live, morasse, lived. Então ele repete, olha só, o morou e o morasse é o mesmo. Em português a gente tem 2 palavras diferentes. E olha só, aqui no segundo e no terceiro exemplo, nós temos o verbo to be. Nessa forma, que é o pretérito do subjuntivo. E para o pretérito do subjuntivo em inglês, para o verbo to be, a palavra was não entra. So we have to use the word were. Teacher, mas para todas as pessoas, assim, até se eu falar de mim, né, eu falar assim, se eu... porque não é se eu era, né, é se eu fosse, exatamente, a palavra fosse é were. Let's check some examples. Okay, so here we have 3 examples.
Assiste até o final que eu vou deixar uma perguntinha lá para você responder. It's gonna be very important to hear your opinion on that. So check it out. Here, the examples. Então aqui eu criei 3 exemplos usando were. Olha só, verbo to be na forma dela do passado ou do pretérito, mas do subjuntivo. Olha só, para I eu usei were, para it eu também usei were, e aqui para she eu também usei were, só que nesse caso, na negativa, weren't. Ótimo. Então a gente sabe aqui, ó, que é se eu fosse. E aqui é se isso, ou se ele, ou se essa coisa fosse. Olha, se esse fosse meu carro, nesse caso. E aqui, olha, se ela não estivesse nesse caso. Porque lembra que o verbo to be pode ser o verbo ser ou o verbo estar. Nesse caso, se ela não estivesse. Vamos ver o exemplo, ó. If I were a boy, I think I could understand. Well, I am a boy. Eu não estou imaginando isso. Mas nesse caso é a música da Beyoncé, quando ela fala If I were a boy, I think I could understand. Beleza? Tranquilo. Então ela está imaginando se ela fosse um menino, se ela fosse um garoto, se ela fosse um guri, ela poderia entender o que rola na nossa cabeça. E aqui no segundo exemplo, second example we have If it were my car, I'd wash it every week. Então olha, se esse fosse meu carro, eu ou lavaria ele toda semana, every week. And a third example, she would go with you if she weren't so tired. She would go with you if she weren't so tired. Então ela iria com você se ela não estivesse tão cansada. Ok? Então aqui a gente tem exemplos de second conditional. And the question I have for you is, what would you do if you had $1 million? What would you do if you had $1 million? Write on the comment section below. I'll see you in the next video. Thank you for being here and bye.